Oi, gente, hoje eu vou falar sobre o cálcio super importante na prevenção e no tratamento da osteoporose, mas ele também é super importante não só para os ossos, mas para os dentes, para a coagulação sanguínea, para o funcionamento do coração e para o funcionamento também da musculatura. Nós precisamos habitualmente de 800 miligramas de cálcio por dia. Vamos sempre levar em conta que um copo de leite tem cerca de 240 miligramas de cálcio. Portanto, isso significa dizer que se tomarmos 2 copos de leite e acrescentarmos um outro derivado do leite, queijo e iogurte, durante o dia, vamos perfazer esses 800 miligramas. O problema é quando nós precisamos dessa quantidade maior de cálcio que nós vamos ver adiante. Vocês me diriam então, mas olha, o leite de vaca tem sido tão condenado, vamos ter um pouco de cuidado nessa afirmação, porque temos realmente uma grande parte da população, mais de 20%, que tem então ou uma deficiência da enzima lactase que degrada essa lactose, ou então uma ausência ou então uma insuficiência dessa enzima, mas não é todo mundo. E o leite é um alimento presente nas casas brasileiras, sobretudo também na nossa região, e é uma fonte importante não só de cálcio, mas também de proteínas. Se existe então uma desconfiança de que há uma alteração nesta enzima, existem exames específicos para verificar e até um exame mais recente que chegou ao Brasil, alguns laboratórios fazem, que é de intolerância alimentar, usando IgG e não IgE que a gente está acostumado a ver nos exames de alergia. Esse é um caso então específico. Eu vou falar então de alimentos de fácil acesso que são ricos em cálcio. Já falamos então de leite e seus derivados e vamos acrescentar folhas verdes. Precisamos acrescentar folhas verdes à nossa alimentação e aqui eu vou falar de 2 folhas aí, o agrião, né, e o brócolis. Por que eu vou falar neles? Porque 100 gramas, ou seja, cerca de uma xícara dessas folhas, contém uma quantidade enorme de cálcio, cerca de 400 miligramas de cálcio. É evidente que não devemos cozinhá-las, colocá-las ao vapor, porque assim não destruímos esse cálcio. A sardinha, outra fonte super importante de cálcio, com cerca de 500 miligramas de cálcio. E a casca de ovo. A casca de ovo já foi muito condenada em outros tempos, mas sempre falei da casca de ovo porque esta é uma fonte presente na mistura para pastoral da criança, Anvisa. Existem trabalhos nacionais e internacionais mostrando a biodisponibilidade, mostrando que o nosso organismo realmente é capaz de absorver esse carbonato de cálcio presente na casca de ovo e que acaba sendo barato. Só temos que ter cuidado com a sua quantidade, porque uma colher de chá, não é aquela de café, a de chá, nem a de sobremesa, contém cerca de 1,5 gramas de cálcio, que é considerado uma quantidade grande, ou seja, tudo que a gente precisaria no dia estaria ali. Portanto, nada de fazer um uso inadequado também. Mas vou então lhes ensinar como fazer. Você vai então higienizar, juntar essas cascas de ovos, lavar em água corrente, depois colocá-las de molho, né, no hipoclorito de sódio. Aquela velha regra, 1 litro de água para 1 colher de sopa de hipoclorito de sódio, deixá-lo por 10 minutos, depois então colocar para ferver por 10 minutos e retirar, peneirar e deixar então só a casca de ovo. Vamos bater no liquidificador e colocá-los então para secar. É importante que seja seco ou ao sol ou então no forno, numa potência baixa, por cerca mais ou menos de 2 horas. Então não é para fritar, para secar, para depois bater então no liquidificador. E essa tem que ter a textura de um talco, então tem que ficar bastante fino. É interessante que, se for usar então uma porçãozinha, né, que deve ser menor do que 1 colher de chá, já entendemos isso, é importante que possamos colocar algumas gotas de limão, porque isso vai aumentar a sua absorção. Falei então de alimentos de fácil acesso, os mais ricos. Existem outros, evidente. Agora vou falar de alimentos que não são de tão fácil acesso do ponto de vista econômico, mas que são fontes riquíssimas, chegando a mais de 400 miligramas em 100 gramas.
Então aí nós temos o gergelim, nós temos a chia, nós temos a aveia, nós temos a linhaça. Portanto, façam bom uso desses elementos. Temos que dizer que, em alguns casos, a gente precisa usar uma quantidade maior de cálcio. Acima de 50 anos, pós-menopausa, todos aqueles que a gente falou anteriormente, mas gestantes, pessoas que estão, mulheres que estão amamentando, as lactantes, pacientes com osteoporose, com doenças reumáticas, que têm osteoporose ou que fazem uso corrente ou muito frequente de corticoide, de metotrexato, necessitam então utilizar uma quantidade maior de cálcio, que fica aí em torno de mais do que 1000 miligramas, 1 grama por dia, que talvez na alimentação não seja suficiente e aí vem então um suplemento. Mas penso sempre que a gente deve fazer tudo na nossa alimentação para precisarmos de uma quantidade menor de suplemento. Por quê? Uma dose alta de cálcio, muitas vezes mais do que um comprimido, traz uma intolerância gástrica e além de outros efeitos. Portanto, vamos lutar para termos uma alimentação melhor, para precisarmos de uma quantidade menor de cálcio e vitamina D, que seu médico então vai determinar. É muito bem conhecido que suplemento de cálcio e vitamina D diminui o risco de fraturas em todo o corpo para populações específicas, sedentárias, idosas, etc. Diminui em 15% para fraturas em geral e diminui em 30% o risco de fratura do quadril. Portanto, isso está bem documentado e seu médico vai saber lhe indicar o seu caso específico. Importante a gente lembrar que estamos fazendo de tudo para colocar o cálcio para dentro, né? O hormônio coloca o cálcio para dentro, a vitamina D ajuda a absorção, a vitamina D que vem através do sol, então cerca de 20 minutos de sol, ou aí pode ser que precise da suplementação, seu médico vai lhes dizer, mas não vamos permitir que os ladrões outros roubem os nossos ossos. E aí nós temos o cigarro como roubador, como ladrão, nós temos o álcool, o cloreto de sódio, o sal presente que a gente coloca nos alimentos, como nos alimentos industrializados. Temos que prestar atenção qual é a quantidade de cloreto de sódio nesses alimentos industrializados. Portanto, diríamos assim, que para termos uma melhor qualidade de vida e termos saúde, estamos bem próximos da roça orgânica, né? Uma vida simples para termos uma melhor qualidade de vida. E vale a pena que nós não cozinhemos os alimentos, se for possível, vamos colocá-los no vapor para não perdermos todos os nutrientes e acrescentarmos sim as folhas verdes e o peixe. Por quê? O peixe, né, ele tem uma quantidade de ômega 3 que vocês tanto escutam falar, mas também de cálcio e também de óleo, vitamina D. Portanto, vale a pena acrescentar esses dois elementos, além de fazer exercício físico. Precisamos individualizar e termos cuidado, portanto, os médicos hoje têm como dosar o cálcio, o fósforo, proteínas totais e frações, a vitamina D, para saber, no seu caso específico, se você precisa de suplemento, qual é essa quantidade, bem como da densitometria e do seu estilo de vida para baseá-lo e qual dose você deve utilizar. Mas, enfim, se você tem um problema renal, então se você que está me escutando aí, é um paciente reumática, sabe bem do que eu estou falando, se a creatinina aumenta um pouquinho, cuidado. Seu médico precisa saber, assim como uma nutricionista seria interessante na quantidade de cálcio que você está utilizando para você não fazer sofrer o seu rim. Se você também tem um cálculo renal, litíase, aí então vai trocar o carbonato de cálcio pelo citrato, enfim, busque um médico nefrologista ou seu reumatologista, ortopedista e quem sabe outro especialista que saiba do que está fazendo. Cuidado para pacientes que têm uma ingestão baixa de proteína, porque falo, por exemplo, dos vegetarianos que vão precisar de uma quantidade de cálcio menor. Evidente que fiquem atentos, porque se você come muita carne vermelha, tem esse aumento de proteína e aumenta a excreção de cálcio, ok? A ingestão da vitamina D deve ser, então, feita através, nós vimos aí, né, que a aquisição maior é através do sol e também através dos alimentos, e aí o óleo dos peixes. E cuidado se você também faz uso de diurético tiazídico, porque
E isso muda, então, problema renal, muda a quantidade de cálcio que você necessita. Sendo assim, estão algumas dicas para você. Espero que vocês tenham aproveitado. Se vocês gostaram, marca lá um like, compartilha, divulga este canal. Um grande abraço, até a próxima semana, se Deus quiser.